Olá, pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Como estamos aí de sábado? Acabei uma sessão agora, depois eu faço meu stories. Deixa eu dar um oi para quem tá me dando oi. Rafa dormiu, Mariana. Rafa dormiu às 2 da tarde. Ainda fiz uma sessão online, me maquiei, tô aqui esperando o Giovanni Nicolic entrar. E bora bater um papo sobre alienação parental. Gente, vai ser demais esse papo, hein? Oi, Cris! Cris, que odeia meus textos, né, Cris? Fiquei me incentivando a publicar meu quarto livro. Já falei, gente, quarto livro, quando essa maternidade solo permitir. Ha, 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 daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos sai o meu próximo livro. E daqui a pouco o Giovanni Nicolic que vai entrar aqui, advogado que eu tive o prazer de conhecer via Instagram, porque ele publicou, ele gravou a leitura, leu lindamente o meu texto Geração Nutella. E assim, aí, ó, é só falar dele, ó, é só falar dele, daqui a pouco ele tá me mandando um oi. E assim eu tive o prazer de conhecer esse advogado, Giovanni Nicolic, e passei a admirar o trabalho dele. Então vamos bater um papo sobre alienação parental. Recebi muitas dúvidas. Quem é que tá me mandando aqui? Parará. Hoje, hein? Não tem outro jeito, hein? Daqui a pouco ele aparece. Recebi muitas dúvidas. Olha o cara aí. Olá, Denise, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Bem, boa tarde a todo mundo. Muito bem, um prazer falar com você, né? Nossa primeira vez ao vivo aí juntos, né? Verdade, muito prazer, viu? Muito Ao- obrigado pelo convite, inclusive. Imagina, pensei na hora em nessa história de live agora na quarentena, pensei na hora em bater um papo com você sobre alienação parental, né? E o pequeno dormiu às 2 da tarde, que ele durma a nossa live inteira. Ou então teremos Deu algumas certo. interrupções surpresas. Deu certo. Tá bom, vamos lá. Giovanni, quer se apresentar rapidinho para o pessoal, antes que eu puxe o tema? Quer falar um pouquinho de você? Eu sou advogado, sou especialista em Direito das Famílias e Sucessões, sou membro do IBDFAM, estou fazendo agora pesquisa científica na Metodista, né? Psicologia da Saúde, com foco área infanto-juvenil. E tenho muito essa vertente de trabalhar os projetos, os pensamentos e a própria advocacia em prol das crianças, né? Das crianças e dos adolescentes. Tem bastante tema interessante sobre alienação parental que acho que a gente pode conversar. É uma situação muito delicada, muito polêmica. Estamos em um momento polêmico ainda, né? Com pedido de revogação da lei, de alterações da lei. Acho que é um tema que nunca vai ser esgotado, muito importante nesse momento em prol das nossas crianças, né? Tá bom. Então tá, olha só. Eu vou dar uma introduzida, tá? E daí a gente vai trocando uma ideia aí, tá bom? Combinado. Eu, como terapeuta, né? Então, assim, só para quem não sabe ainda, tá mesmo você para saber melhor, eu clinico há 16 anos. Tá. Quando eu comecei, eu clinicava apenas com crianças e adolescentes, com deficiências e sem deficiências. Ok. E daí, de 5 anos para cá, 6 anos para cá, talvez, pode ser, o tempo passa muito rápido, os adultos, os próprios pais dos pacientes começaram a pedir para que eu os atendesse também. Então, por isso que hoje eu sou terapeuta de crianças, adolescentes e adultos. E, como eu trabalho com diversos tipos de conflitos familiares, certo? Diversas situações, eu trabalho com muitas situações que, penso eu, se enquadrarem em alienação parental. Tá. E daí é onde eu quero dar alguns exemplos para você explicar legalmente para todo mundo aqui, para mim e para todo mundo aqui que nos assiste, o que de fato é a alienação parental. Porque o que todo mundo popularmente, vulgarmente, conhece como sendo alienação parental é aquela típica situação de casal se divorcia e um fica falando mal do outro para o filho no final de semana, durante a semana. Seu pai não presta, sua mãe é louca. Seu pai não paga pensão. Seu pai é um vagabundo, sua mãe é uma desestruturada, desequilibrada.
Então, eu lido com certas situações pesadíssimas e as crianças no meio desse duelo de titãs, né? É um duelo de titãs. Principalmente quando tem pensão envolvida, em separação sempre tem pensão envolvida de menor, né? E daí tem um atraso da pensão, tem a negação da pensão. E daí as mães também não querem que o filho veja o pai, mas ao mesmo tempo a visita está atrelada ao pagamento da pensão. E daí tem a situação que é quando os pais estão casados ainda e ficam se agredindo o tempo todo e falando mal do cônjuge para a criança o tempo todo dentro de casa. Karina, ó, vivendo e aprendendo. Agora eu tô te ouvindo, Giovanni. Me ouve? Agora sim, eu tenho a impressão que o que aconteceu é porque tinha alguém me telefonando no celular. Alguém estava me ligando insistentemente, daí eu acho que deu um. E espero que a pessoa não ligue. Vamos ver, senão vai acontecer de novo. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Eu tenho, assim, eu passo na clínica certas situações que eu, que não sou da área jurídica, entendo como alienação parental constante dentro de casa. Eu tenho pacientes, crianças e adolescentes que querem a separação dos pais. Antes não queriam, trabalhados terapeuticamente, ainda mais eu que sou sem mimimi, sem hipocrisia, e torcem logo pela separação dos pais. Por quê? Porque vivem situações infernais dentro de casa. Não aguentam mais. Os pais batendo porta, os pais xingando um ao outro. Aí a mãe leva o filho para a escola. No caminho para a escola só sabe falar mal do pai. O pai busca o filho da escola. No caminho, no carro, só fala mal da mãe. Isso é alienação parental, não é? Ou não? Como é que é o esquema? Vamos lá. Bom, acho que tem alguns conceitos anteriores que são necessários para a gente chegar aqui. Porque Sim. realmente o ponto que você comentou, que eu acho que é o mais importante, se vulgarizou muito o termo alienação parental. Para tudo se fala alienação parental e alienação Banalizou, né? banalizou e o falso julgamento de uma alienação parental é arriscadíssimo. Por quê? Vamos lá atrás. A síndrome de alienação parental foi um termo que Richard Gardner trouxe, era um psiquiatra norte-americano que trouxe esse conceito lá em torno de 1980. E aí, qual é a grande questão? Gardner traz essa teoria da alienação parental, que é essa mais vulgarmente conhecida, e com conceitos científicos não comprovados, com uma metodologia não comprovada. E é isso que os psicólogos e os cientistas, etc., condenam dessa prática. Só que isso veio para a esfera jurídica muito rápido e de uma forma muito aplicável. E o Brasil é pioneiro. Foi o primeiro país no mundo a trazer e legislar a alienação parental. É mesmo? O direito das famílias brasileiro é um dos mais evoluídos do mundo. O IBDFAN, que é o Instituto Brasileiro de Direito E o das Famílias. cumprimento? Oi? E o cumprimento da Cumprimento. legislação? Então, essa afetividade que é o grande problema da situação. Por quê? Vamos lá. O que a gente tem Sim. da psicologia é a síndrome de alienação parental, que é o psicólogo que vai analisar. É o psicólogo que vai avaliar e diagnosticar. O que nós temos como subitem, como disse já Gardner, e aí isso entra para a esfera jurídica, é o ato de alienação parental, que tem lá na legislação, na lei de alienação parental, está lá no artigo 4º, um rol exemplificativo, que são essas questões. Falou mal do pai, falou mal do genitor, falou mal da mãe, mudou de endereço. Isso é só exemplificativo. Qual é o grande problema dessa situação toda, já num conceito mais filosófico? E que é o grande questionamento da revogação da lei. Entende-se que a lei de alienação parental ela é uma oposição ou favorável ao abusador sexual. Por quê? Repete isso. Que deu nó até na minha cabeça. Repete isso. A lei de alienação parental acaba favorecendo o abusador sexual. Vamos lá. Por que tem essa temática? Porque o pai, tá? Vamos aqui colocar como pai, que abusa Fica sexualmente tranquilo. do filho ou da filha, tá? Tá. Ele
e essa criança começa a trazer essas informações para a mãe. Quando a mãe tenta levar isso ao judiciário, ele entra e traz a situação como uma alienação de implantação de falsas memórias dessa mãe na criança, para ter a Tá. guarda e retirar a posse dessa mãe para ficar em convívio com a criança. E aí a justiça acaba, de uma certa forma, apoiando a convivência do abusador sexual com essa criança. No início, isso aconteceu muito. E o judiciário começou a tomar um pouco mais de cuidado sobre essa questão da alienação. Vamos Esse, falar de uma forma mais leiga, mais popular. Vou colocar em outras palavras, para todo mundo que está entrando aqui conseguir entender isso com clareza. tá. É como se a mãe estivesse inventando. O judiciário acaba enxergando como se a mãe estivesse inventando história para não deixar o filho em contato com o pai. É como se fosse isso. Isso aconteceu já bastante, tá? O que Sim. trouxe e traz essa polêmica e essa força para o pedido de revogação da lei. Tá. E aí a resposta disso é exatamente a sua última pergunta, sobre a efetividade da lei perante o judiciário. O que Sim. acontece é o seguinte, Denise, olha, todo pai, toda mãe, toda pessoa, e você sabe disso muito melhor do que eu, ela projeta, né, ideais e desejos no Claro. outro. Então ela projeta expectativas. E essa projeção de expectativa, quando frustrada, começa a trazer o quê? Questionamentos sobre aquele mundo que você mesmo criou. Qual é a diferença Sim. nossa de qualquer outro animal? Nós temos uma questão de imaginação. Nós conseguimos criar um outro universo, um outro mundo, que é esse da Sim. imaginação e de jogar, né, essa necessidade Sim. lá na frente. Eu quero ter um casamento assim, eu quero ter um relacionamento Sim. assim. E quando Sim. eu não atinjo isso, eu começo a ter essa frustração e aí tem um embate daquela imagem que eu tenho e aí são duas versões de um relacionamento. Sim, e geralmente, e é a parte que eu trabalho muito, essa questão de casamento. Geralmente é a expectativa que a pessoa tinha que aquele companheiro fosse de um jeito que nunca foi. A Sim, pessoa que plantou isso na cabeça dela. E daí o que acontece é 10, 15, 20, 30, às vezes 40 anos depois, a pessoa não quer aceitar que ela tem que lidar com a frustração da escolha dela. Porque o sim, companheiro já era do jeito que ele era, sempre foi lá atrás. Mas daí a pessoa projetou algo. Ah, isso aqui é uma maçã. Não, mas eu enxergo isso daqui como sendo um abacaxi. Então eu quero que isso aqui seja um abacaxi. Não, mas isso aqui é sim. uma maçã. Aí você tem que aceitar que você projetou uma situação dentro de uma possibilidade que era impossível, né? Sim. E aí o problema é que essa expectativa acaba sendo transferida para outras Aham. pessoas e outros lugares. Por exemplo, o advogado. Então, Vamos essa lá. frustração de que é um abacaxi, não é uma maçã, eu transfiro para o advogado para que ele consiga transformar em um abacaxi e não que eu aceite que é uma maçã, né? E isso bate no judiciário. E aí Aham. a esperança de que o judiciário resolva e ninguém vai resolver. Essas são situações próprias. E aí qual é o Sim. problema? Há uma polarização. Do Sim. mesmo jeito que eu trouxe essa situação que tem aqui uma fundamentação para a revogação da lei, ao outro lado que diz o seguinte, que isso tudo depende da efetividade da lei. Se houve aqui uma falsa denúncia de alienação parental, há que ter uma responsabilidade muito séria sobre esse falso Claro. denunciante. É a mesma situação da Claro. lei da Maria da Penha. Sim. Há mulheres que se utilizam mal da lei? Sim. Revoga a lei Muitas. para elas e ponto. Muitas, E a gente muitas. pode tirar a lei que protege o quê? As mulheres, né, nessa situação de violência doméstica. Não, Lógico. é a mesma coisa. A gente não pode revogar a lei que protege a criança. A gente tem que ter uma mão Claro. pesada àqueles que falsamente denunciaram. E a mesma mão pesada a quem realmente praticou alienação parental. Claro. Em 2022, agora, vai entrar no CID-11, pela Organização Mundial de Saúde, alienação parental, finalmente. Então, ela vai. Ah, Já foi aprovado, já foi apresentado aos Estados-membros nesse ano, em maio. Em 2022, ela entra como um subitem
do abuso psicológico. Uhum. Então, nós temos um CID, que resolve toda a problemática que tinha antes sobre essa situação de questionamento sobre a pesquisa do Gardner. Não tem mais isso, Uhum. tá? Já está classificado, então, e vai entrar em 1º de janeiro de 2022 como uma síndrome, que vai ser No avaliada. CID-11. E se eu olhar aqui para cima, o meu CID-10 está por aqui. Então, se eu pegar, tá ali em cima. Então, se eu pegar o CID-10, não consta alienação parental. Não consta. Ele vai entrar como Próximo exemplar subitem vai do constar. abuso psicológico no CID-11 em 2022. Sim, excelente. Excelente. E aí, se a gente já distanciou aqui, síndrome de alienação parental, que é o quê? Aquilo que o psiquiatra e o psicólogo vão avaliar se aquela pessoa é portadora daquela síndrome. Se ela realmente pratica aqueles atos, porque o alienador ou alienadora, ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele acha que ele realmente está protegendo a criança. Nós ainda não entramos no que é alienação, né? A gente ainda vai entrar nisso, que acho que é a grande pergunta do pessoal. Mas ele não tem essa noção. Isso quem vai diagnosticar é o advogado e o judiciário? Não. É o É o psicólogo, terapeuta. o psiquiatra, o Sim, terapeuta e etc. sim. Outra área. A parte jurídica necessita de apoio desses profissionais para declarar isso como uma síndrome. Tá. Até mesmo para identificar o que é um ato de alienação parental ou não, se encaixa nisso ou não. Por quê? Porque nem tudo é alienação parental. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos do que a gente trouxe aí das perguntas. Vamos lá. Pro pai, deixa eu só fazer um parêntese já, porque daí se você quiser, você já vai embolando aí na salada. Se você quiser, você pode já citar coisas, inclusive assim, a alienação parental é sempre necessariamente algo que envolve os genitores ou a sogra pode praticar alienação parental, ou a família inteira, a tia que boicota, todo mundo? Todo mundo. Okay. Então vai. Qualquer pode pessoa continuar. que tenha a guarda ou esteja em convivência com essa criança. Então a tia que constantemente passeia com a criança, que tem ali um momento educacional. A babá que fala mal do pai, a professora que não vai com a cara da mãe. Também? É alienação. É alienação. Uhum. É claro que é o seguinte, a alienação parental, o grande ponto dela é realmente alguma situação que desencadeia naquela criança ou naquele adolescente o desejo de não conviver com o outro genitor. Então esse é o foco. Tá? A professora vai cometer um abuso psicológico. Se ela estiver interferindo nessa situação, a gente pode até classificar isso, mas vai ficar muito mais fácil da gente ver a tia ou a avó, ou a sogra, tá? Sim. Que pratica esse ato. Ela pode realmente ser responsabilizada criminalmente até, tá? Sim. Civilmente. Ela pode ser responsabilizada. Mas o ponto por abuso psicológico. Abuso psicológico. Só que o que a gente tem que desmistificar da alienação, que nem tudo é alienação. Sim. O que é verdade não é alienação parental. Vamos lá. É uma outra situação de bom senso, ou falta desse bom senso, não o senso comum, mas o bom senso próprio, no sentido de falar ou não aquela situação. Então, se o pai ou a mãe, ele fez tal ato, ou ela fez tal ato, que o pai ou a mãe acabou comentando sobre isso e repassando sobre isso, por qualquer motivo, isso não é caracterizado alienação parental. Claro, lógico. Eu conversar numa sessão terapêutica com um paciente sobre o porquê que os pais estão se separando, porque o pai fez isso, 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 e a mãe isso, isso, isso. Eu estou lá tratando o equilíbrio da criança, conscientização, conversando de um modo respeitoso, pés no chão, para que ela se prepare para o que está por vir. Isso não é alienação parental. Não, não. Mas mesmo, por exemplo, a mãe, vamos pegar a mãe, que vai falar que seu pai fez isso, isso, isso e isso, e não é mentira, isso não pode ser caracterizado como parental. Eu não estou manipulando, eu não estou criando, eu não estou exagerando a ponto daquela criança não ter mais o desejo de contato com o outro genitor. Então, ou seja, a alienação parental, para ficar assim mais explícito, então, a alienação parental, a própria palavra diz,
alienação. Ou seja, é uma pessoa, é uma situação alienada, é uma situação criada, inventada, não é a realidade, é uma situação alienada. O que, que é quando a gente fala na rua, aquela pessoa ali é louca, é alienada. Aquele sujeito é alienado. Quando a gente fala que aquela pessoa é alienada, a gente está falando o quê? A pessoa é fora da casinha, que a pessoa é fora da realidade, que está inventando história. Então, a alienação parental, você me corrija se eu tiver entendido errado. A alienação parental, ela sempre está relacionada a situações que a pessoa, que alguém da família, né? Geralmente pai e mãe, mas que algum membro da família, está inventando ou tornando a situação over, né? Tá aumentando as histórias, é isso. É assim, é que em uma hora de live, o tema é muito Claro. denso para a gente realmente nos aprofundarmos. Mas acho que o ponto desse seu posicionamento agora é tomarmos cuidado com o nunca, com o sempre, porque como Uhum. realmente é uma situação muito, muito delicada, não dá para Sim. tipificar. Tanto que a própria lei não tipifica, ela exemplifica. Sim. Vamos, Sim. então, é A assim. questão da alienação parental, a questão da alienação parental, ela, eu não quero, eu vou só citar da outra live, hein? Pode pensar Ah, nisso. Mas ela, eu não quero aprofundar para senão desvirtua o assunto. Mas o abuso físico com criança. O que é uma palmada e o que é violência, o que é um e, castigo, o e, que os pais precisam educar a criança, precisa pôr de castigo, e o que é um relacionamento, uma situação abusiva com a criança. Ou e seja, são situações complicadas porque são situações qualitativas, não são quantitativas, não dá para mensurar, não é um termômetro. sim. Né? Não é um termômetro. Quando o termômetro deu tanto, opa, suspeita, Covid ou não. Entendeu? Não dá para mensurar. Esse que é o grande problema, A, né? a linha é muito tênue. Embora, Sim, é assim, na minha opinião, eu considero como o grande mal do século em desfavor da criança. O trauma, sim. o desespero que se causa Aqui, né? é tão grande. Gardner já traz uma escala, desde lá de trás, e é o que a gente segue até hoje, de parâmetro entre leve, intermediária e avançada. Tá? A escala leve, a gente tem alguns pré-diagnósticos, seja pedagógico, alguma modificação na escola, isso, etc., etc., que vem para o moderado. No estágio avançado, essa criança ou esse adolescente já comprou de tal forma essa história, essa ideia, o que foi essa manipulação, que passa a ser a versão dela sobre aquele genitor ou aquela genitora. E a repulsa é tão Claro. grande, mas tão grande, que quando essa criança já atingiu, a adolescente atingiu essa faixa etária, ou desculpa, essa escala de avançada, tá? Ah, Vamos supor, aí veio, se tornou adulto, e aí caiu em si, que não era nada daquilo, e etc. E há um restabelecimento, esse restabelecimento aqui, esse convívio, ele não é mais possível. Porque essas pessoas se tornaram sim. estranhas. Não é mais pai e filho. Não é mais mãe e filho. Então, é E muito até por, perigoso. sim. E até porque eu estou imaginando aqui, né? Uma pessoa que é a mesma coisa, por exemplo, a gente sai para tomar um café. Aí você fala assim para mim, Denise, eu vou te apresentar um amigo e ele vai levar um outro amigo, mas você não repara no outro amigo, não, porque ele é chato pra caramba. Ignora, porque o cara é um mala, é chato pra caramba. Eu já vou pro café pensando, vai ter um amigo bacana e vai ter um cara que eu vou querer ficar assim, ai, cai fora. E daí eu já vou influenciada para essa reunião. Eu já vou influenciada para a situação. É a mesma coisa que você está falando. A criança fica influenciada a não gostar, a já achar ruim o que o pai vai falar. Ó, é a típica situação assim. Só eu te dou presente bom. Todo presente que seu pai te dá não presta. Seu Tem, pai não te conhece. Gente, que absurdo! Seu pai não te conhece, seu pai erra tudo. Tinha que ser o seu pai para fazer isso. Isso é muito. E por que eu estou falando no feminino mesmo, né? O seu pai, uma mãe falando. Porque são situações típicas, com muita frequência, as mães fazem isso. Não estou dizendo que os pais, que os homens não fazem, mas na clínica, em consultório, eu vejo que as mães fazem muito isso.
Claro que tem uma outra questão, o quanto aquele pai é presente em casa ou não, o quanto aquele pai de fato conhece o filho ou não, mas tem o modo como a mãe verbaliza isso, né? É, Isso entraria em alienação parental. entra. Um ponto interessante, até do teu exemplo do amigo, a alienação parental não é praticada só contra criança e adolescente. Não é? Tem a defesa, por exemplo, muito firme sobre a alienação parental contra os idosos. Qualquer pessoa pode sofrer Dá um alienação exemplo. parental. É o seu exemplo. É Dá um exatamente o exemplo. seu exemplo. Vamos Dá um supor, exemplo para os eu tenho idosos. um pai que está idoso e que está numa casa, num abrigo, tá? Numa instituição de apoio. E aí Sim. nós somos 3 filhos. E aí eu visito, e sempre que visito falo, meus irmãos não vêm te ver porque, né, eles não gostam de você, Sempre foi assim, eu sou né? Eu sempre fui o filho mais presente. e Uhum. etc. Né? Então, essa alienação ela pode existir de qualquer forma. Há um risco muito grande na criança, por quê? Por um estudo de Piaget, que é exatamente a fundamentação do ECA. Por que criança ela é até os 12 anos incompleto? Completou 12 anos, passa a ser adolescente. Exatamente Aham. uma escala do entendimento moral da criança, 8, 10, 12 anos, que é Sim, quando a atinge maturidade. 12 anos, essa maturidade, esse adolescente, então, ele forma a opinião própria e a moral própria embasado em tudo que ele vem conhecendo. Então, se esse é o grande perigo da alienação, chegar neste momento com essa pessoa, então esse adolescente, já nessa transição, já adotar toda essa história ou essa manipulação. E não Essa, precisa falar mal. essa inverdade, né? Essa inverdade criada. É muito sutil, Denise. Vamos pegar um exemplo? O Uhum. pai ou a mãe, o pai está vindo buscar a criança. E a mãe desce lá no apartamento para levar a criança no carro, pôr a criança dentro do carro, e a criança chorando que quer ficar com a mãe. Ai, filho, Uhum. pai, vai com o papai, precisa ir, mas fica ali, criando aquela angústia. Não E a situação colabora. da convivência com o pai acaba cada vez se tornando mais danosa. São Sim. Mas qual é o grande problema dessa história toda? Porque a identificação da alienação parental é muito difícil. E, na minha opinião, no sistema judiciário, nós, advogados, juiz, promotor, todos envolvidos, temos que fazer sempre questão de chamar o mais rápido possível o profissional para qualificar, o psicólogo. Aham. E nós temos uma carência muito grande. Meu projeto de pesquisa, inclusive, trabalha muito a necessidade do psicólogo, do psiquiatra, da equipe multidisciplinar Sim. Sim. no sistema judiciário. Falou que tem indícios. Eu não tenho capacidade para julgar. É o profissional qualificado, é o psicólogo, é o psiquiatra. Então, Ele deu o laudo, você trabalha documentado com o laudo assinado pelo profissional. Ele então laudou, você fala, ok, ele eu, laudou. Agora é tem uma situação. isso. Vem o profissional neutro que vai fazer quantas sessões forem necessárias, quantos Sim. instrumentos necessários para serem utilizados. Demora o tempo que demorar, mas para diagnosticar. Mas qual é o grande problema aqui nessa história toda que poderia diminuir e não chegar até aqui? A gente já falou, por exemplo, sobre uma vertente tanto da revogação de alienação quanto da necessidade de alienação. O problema é a polarização. Não se Como sempre. pode polarizar de jeito nenhum. Há os homens, há as mães, os pais. Então quer dizer Sim. que o homem, a lei de alienação parental é uma lei masculina contra as mulheres? Não. Isso protege contra todos os homens sobre a questão do abuso sexual. Não, não pode polarizar. Porque quando polariza e os profissionais apoiam essa polarização, você está instigando que isso tenha muito mais atrito ao invés de uma questão consensual. Sim. Alienar de um modo leve, todo mundo, quase todo mundo, faz. Sim. Sim. Que foi o seu exemplo? Precisa estar casado para praticar alienação? Desculpa, divorciado para praticar alienação parental? De jeito nenhum. De jeito nenhum. No dia a dia, os pais fazem muito isso, né? Sua mãe não sabe o que fala. Vem, vamos a gente passear, vamos comprar Isso. coisas. Acabei de discutir. Não, deixa sua mãe aí, que sua mãe, quando acorda à Sua tarde, mãe é louca, histérica. vem comigo. Uhum. Isso é Uhum. alienação. Né? Sim. É muito Sim. básico, isso é muito sutil, mas não deixa de ser.
Então, Sim. o que Por isso acontece? que as crianças, por isso que os filhos pequenos que moram com os pais ainda vivem um inferno. Sim. E aí o Sim. que acontece? Essas brigas e essas situações começam a equalizar uma briga e uma disputa entre marido e mulher, entre marido e marido, entre mulher e mulher, não interessa, entre o casal. E há um conflito tão grande e uma disputa, uma polarização tão grande que tudo fica em torno dessa disputa entre os dois. Eles esquecem que aqui embaixo tem a criança. Existe alguém. E isso é completamente abandonado. Então, se tem um egoísmo da dor própria dessa separação tão grande que eu atropelo essa criança. Eu atropelo aquele amor que eu tenho como meu maior amor. E ele some. Eu quero pontuar uma coisa em algo que você falou e que eu achei assim importantíssimo aqui. Você falou assim: vamos pensar numa situação típica de um casal hétero que se separa quando a criança é bem pequena, como do tamanho do meu filho que tem 3 anos. Vamos pensar assim, mesmo um pouquinho maior. E daí vamos pensar na situação mais comum que temos, que é a criança morar com a mãe e o pai, a criança passa o final de semana com o pai, ou todo final de semana, ou a cada 15 em 15 dias. Ok. E daí essa mãe, essa mulher, por algum motivo, se ela foi traída, se ele já tá com outra, se ele não paga pensão direito, se ele é alcoólatra, seja lá a situação que for, ela já fica envenenando a cabeça da criança ao longo dos anos, como você disse. Sim. Então, ao longo dos anos, esse filho tem contato com esse pai, já influenciado por essa mãe. Mesmo se a mãe estiver correta nos motivos dela, se está dentro da realidade, mas ela está reforçando um lado negativo e ela está influenciando a relação desse filho com esse pai, certo? Até Certo. aí? Tá. Aí vamos pegar um ponto que você falou. Essa criança cresce. Aí virou adolescente, cresceu mais um pouco, virou adulto. Aí ele começa a ter uma outra visão das coisas. E daí esse adulto começa a enxergar que não era tão assim tudo que a mãe falava. Até era um pouco, porque geralmente é. Até era um pouco, mas não era tão grotesco, não era tão grave, que a mãe sempre exagerava naquelas queixas todas. E aí aquele adulto, aquele filho adulto, então, tem que lidar com o sentimento de culpa por ter um ódio dentro de si mesmo pelo pai. Por ter uma raiva dentro de si pelo pai. Peraí. E daí, ele também, esse adulto, esse filho adulto, também tem que lidar com um sentimento negativo que começa a nascer em relação à mãe. Por quê? Porque você nunca falou a verdade para mim. E daí, esse adulto, vamos dizer assim, terapêutica, como terapeuta, esse adulto começa a viver um momento que ele tá, eu não quero falar a palavra que eu gostaria de falar, tá? Mas que ele tá lascado, para não falar outra coisa. Que ele tá lascado emocionalmente. Porque ele começa a pensar, não foi permitido. Minha mãe não me permitiu amar o meu pai como era para ter permitido. Não foi permitido. Existem algumas lacunas na relação e eu não consigo voltar no tempo. E meu pai também já tem as feridas dele, ou meu pai morreu, etc. Entendeu? E daí esse filho começa a ter que lidar com isso em relação a essa mãe também. Então, assim, para mim, na clínica, é uma bandeja cheia de problemas, de pepinos, que às vezes, assim, eu digo que nem três encarnações de terapia conseguem Mas resolver tanto sofrimento. é, o que nós temos, por exemplo, isso que você tá trazendo, é o que nós temos, por exemplo, na constelação familiar. Sim, Vamos conheço. piorar, vamos piorar? E todo esse Uhum. diagnóstico e essa história e esse quadro que você montou, ele vai só se repetir. Ele vai mudar Sim, só a terapeuta, porque já vai ser outra sim, geração. Ele leva sim. a relação familiar próxima dele, que isso vai ser repetido para as outras crianças, que isso vai se estendendo, e isso vai se estendendo. Isso não tem fim. Sim. Isso não. Aham.
quando a gente tem filhos, tem crianças, se tem uma criança que não é nem nosso filho, a gente está com o nosso sobrinho e acontece qualquer situação perigosa na rua, ou ruim na rua, qualquer situação, a gente passa para a criança? A gente não passa, a gente omite, a gente filtra. A gente, o que que Sim, foi? Não é nada. Aí, quantas vezes a gente faz isso com as crianças? Esse é o sim. ciclo normal. Quando nós estamos tomados com a raiva, com a vingança, vários outros Vingança. sentimentos, esse filtro some. E eu esqueço, inclusive, que é o pai, que é a mãe. E eu deixo de filtrar e levo essa informação. Porque foi o que você falou, às vezes pode até ser. Ah, porque ele não está Aham. não tá atenção, ou porque ele não quer te ver. Se fosse uma outra situação, eu falaria? Não. Eu falaria o quê? Tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tá tudo Não certo. foi nada. Normalmente para criança. Só que essa energia negativa mesmo, de raiva, de vingança, some o filtro. E aí eu começo a jogar tudo isso na criança. Sim. Pensão alimentícia não tem nada a ver com. E aí um termo muito interessante para a gente trazer é convivência e não visita. Por quê? Ah, Porque mãe não visita filho. Eles convivem com o filho. Então é um novo. convivem muito ou convivem pouco. Mas convive. É um novo contexto que a gente está tentando trazer e deixar cada vez mais natural aí no contexto jurídico e psicológico. Essa convivência, maior, menor, não interessa, não está nunca condicionada à pensão alimentícia. Nunca. Uma coisa não Não. tem nada a Ah, ver com. Inclusive, tem instrumentos diferentes. Ah, eu vou executar a pensão alimentícia, seja por prisão ou penhora. isso. É uma coisa nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Está atrasado na pensão, não vai ver o filho. Antigamente, nós falávamos muito uma coisa, e a gente ouvia muito uma coisa. Ah, o pai não quer ver o filho. Não dá para obrigar, não dá para fazer nada. Afinal de contas, é um direito do pai. Eu vou obrigar? Isso não existe. Uhum. E, de novo, o Brasil é pioneiro nisso. Esse direito não é do pai. Esse direito é da criança É da em conviver criança, com o claro. pai e conviver com a mãe. É um direito, Sim, inclusive, nacional. sim. Esse direito é o direito a uma coisa que o direito brasileiro foi o primeiro a falar assim: isso aqui é um valor jurídico. Uma situaçãozinha chamada afeto. Afeto no direito das famílias brasileiras hoje é indenizável. Por isso que tem indenização para abandono afetivo. Em contrapartida, o pai ou a mãe que abandona essa criança simplesmente não quer saber dela. Simplesmente não dá assistência psicológica, emocional, moral, absolutamente nada. E causa um Sim. dano nessa criança, na formação dessa criança, vai responder indenizar por uma indenização por abandono afetivo. Então o termo O que existe um. também o que também tem toda a complicação para laudar. Tem toda a complicação, porque a questão do abandono afetivo, na questão de negligência, na questão de omissão, também, também envolve questões não apenas de presença física, mas de questões qualitativas de relacionamento. Sim, 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 com certeza. Dentro disso aí, então, a gente qualifica duas coisas, Denise: a abandono afetivo e a abandono material. São dois Sim. abandonos diferentes. Eles nunca podem ser misturados. Nós temos uma questão que explica muito isso tudo aqui, que é uma questão histórica. A família pré-moderna, a família antiga, nós estamos falando do século XV, século XVIII, lá, primeiro de tudo, quando começou a se ter um contexto do que é família, a mulher não tinha função nenhuma nesse contexto. E ela foi galgando Uhum. espaço. O primeiro espaço que ela ganha, que então é nessa família mais recente, nós estamos falando do século XVIII, XIX, é a mulher que traz o quê? Uma ligação com a sua feminilidade, com o cuidar do lar e principalmente com a criança, porque não existia esse laço maternal. Ele foi criado. A partir do momento que essa criança ela foi vista, começou a ser observada, porque a família foi adotada como a principal instituição da sociedade. Hoje é, mas quando começou a ser, então a família é a principal instituição. Dentro dessa instituição, começou a se olhar a criança, que antes era criada como um adulto. Não tem uma Sim. diferenciação, é um mini adulto. Ah, Sim. não, a criança ela tem uma formação, ela tem outros parâmetros, ela tem outras Ela tem necessidades. valor. Ela tem valor. Isso. Ela tem valor e ela vai para a escola e ela tem valor o quê? Hereditário. O que é o valor hereditário que é criado nessa nova família?
não é só a questão patrimonial que vai ficar para ela, mas que ela vai carregar o meu nome, o meu sobrenome, a linhagem da família. Então, aquele momento onde tinha uma família completamente patriarcal, onde o pai era Deus, ninguém contesta, é o que ele falou e acabou, começa a modificar. Vem Revolução Sim, Industrial, Revolução Francesa, Revolução Industrial, e o homem passa a ter o papel financeiro, ele sai de casa para trabalhar. E a mãe adota essa maternidade de cuidar daquele que é o mais importante da família. Antes não era, era o pai, que era o dono dos filhos e etc. Teve a transformação e teve uma adaptação para esse quadro. Essa nossa família, a família atual, ela está num outro contexto, onde a mulher ganhou espaço e tem ganhado espaço, não todo que necessita ainda e que é de seu direito, mas já conseguiu muito mais do que aquela família anterior. Nessa conquista, a mulher foi para a rua, ela foi trabalhar, sim. ela foi ter seu desenvolvimento, ela foi estudar, ela foi brigar pelas suas situações. Só que a questão maternal ela ainda carregou. E agora nós temos dois parâmetros. Primeiro, o pai que não ajuda e que abandona tem que entender que aquele filho ou aquela filha é responsabilidade dos dois. Não é só dela. Não é só pagar a pensão ou ter o cumprimento material. É também o afetivo. É também trocar a fralda, levar para a escola, cuidar da filha dos dois. Nessa nossa nova sociedade, é esse o papel. Tanto o homem que abandona tem que ser responsabilizado. Ah, então dá para obrigar o pai a ver os filhos? Com certeza absoluta. Aquele que tem uma convivência só quinzenal e tem que Então, aumentar. então, um parêntese, mas aí eu lido muito na clínica com situações assim, das mães falarem para mim, Denise, se eu tenho que brigar judicialmente, eu sei que é direito do meu filho ver o pai, mas o pai realmente não quer. Porque quando pega, fica jogado, taca o tablet, o celular, nem sabe o que está vendo em Netflix, nem sabe o que está fazendo em YouTube. Quem cuida é a avó, quem cuida é outro irmão, é a irmã dele que tem outros filhos, então fica cômodo porque ele vê os primos, nem é o pai que fica de fato. Então eu lido muito com a situação que as mães precisam lidar com a realidade de obrigo judicialmente, mas o que, que o meu filho vai viver naquele final de semana, porque eu obriguei que ele tivesse contato com esse pai, que no caso, aquele pai de fato não faz questão, entendeu? E aí, eu como terapeuta, eu como terapeuta, eu sempre oriento, adivinha o quê? Chuta, vamos ver. Chuta, Não sem obrigar. medo. A não Não obrigar. obrigar. Não obrigar. Mesmo que no futuro isso possa ser julgado contra essa mãe. Mas Porque o pai, quando for cobrado, quando esse filho crescer e esse filho cobrar o pai, a primeira coisa que esse tipo de pai faz, esse grupo, com esse comportamento, eles culpam a mãe. Sua mãe nunca fez nada, sua mãe nunca quis que eu visitasse. Então, mas aí a criança não sabe o que, que ia acontecer dentro da casa do pai. sim, Entende? que é o que perguntaram, por Eu exemplo, sobre o sempre alcoolismo. poupo o psicológico da criança. O que, que essa criança vai vivenciar quando está na presença daquele pai? Ah, Entendeu? mas é a segurança, Denise. Como foi, teve Sim. gente que perguntou sobre o alcoolismo. Ah, mas ele é alcoólatra. Isso, Oh, eu estou para falar sobre isso também. não entra. Eu estou protegendo Sim, essa. Mas aí é que sim. tá. Tem uma decisão muito famosa, que se tornou muito famosa por uma frase da nossa ministra Nancy. Ela diz o seguinte: cuidar é dever, amar é facultativo. Ou seja, o judiciário não pode obrigar a amar. Eu quero conviver, eu quero estar presente, eu quero participar dessa formação do meu filho e da minha filha. Isso Eu ninguém adorei. nunca Peraí. Cuidar é dever, amar. amar é facultativo. De quem que é essa frase? De quem que é isso? Ministra Nancy Andrighi. Eu Acontece adorei. que cada caso aí é um caso, Denise. A grosso modo, concordo contigo. A grosso modo. Por Sim, que a grosso modo? Porque depende. Às vezes tem uma situação em que isso seria possível.
Às vezes, o pai simplesmente sumiu, ou a mãe sumiu, e o mastran, que é o Sim, que a gente chama, que é a obrigação dessa convivência sob pena multa, pode trazer sim, pelo menos o mínimo, e não sei, tem que ver cada caso. Às vezes o caso realmente vai ser claro. pior para a criança ou não. Em contrapartida, o outro lado tem também os pais que querem ter a convivência igualitária, ok? Por isso nós estamos na era da guarda compartilhada, quer ter a convivência igualitária e a mãe ainda está apegada nessa propriedade de maternidade. Dito Então, nisso. Acabou a bateria! Acabou a bateria! Coloquei aqui, xinguei de desse. E daí eu acho que a live está nas 24 horas. Ai, meu Deus, vamos lá. você colocou para salvar, Denise, até para eu saber Não deu depois. tempo! Esse não deu tempo, não deu tempo. Depois a gente faz tenta dá dar um para dar. jeito, nem que pegue um telefone e fique filmando o tempo inteiro, entendeu? Algo meio gambiarra, mas pega. Vamos lá. Finaliza com o Enfim, que você estava falando, o ponto. estava falando da violência doméstica e que aí no sentido de que nem também tem uma outra visão de que nem sempre quem sofre a violência doméstica, e eu coloquei como uma mulher, tem coragem ou são outras situações, né? Tem mais medo Uhum. de denunciar do que qualquer coisa. E aí vai entrar nessa situação da criança também, né? É claro que nós estamos falando como um grande abuso psicológico, não uma situaçãozinha leve, mas Sim, acaba sendo obrigação. Mas é bom senso, eu acho que é bom senso. tá bom. Giovanni, se não fosse a bateria do meu celular, a live estaria salva. Mas como a Giovana acabou de escrever aqui, oba, dá repeteco então de live. Muito bom, muito bom. Te agradeço por ter aceitado aí esse tema. Foi excelente, não só para os espectadores, mas inclusive para esclarecimentos meus também, excelente. Por mais advogados com delicadeza e com ética, por mais advogados assim no nosso Brasil, a favor das nossas crianças, das nossas famílias todas também, né? E muito obrigada pela presença. Muito obrigada mesmo pela presença, pelas informações todas, por todo o conteúdo. Agradeço, Denise. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Uhum. Como você da live, a gente acabou se conhecendo através daquele seu texto que achei muito interessante, né, da geração Nutella. Acho que, e por mais textos e terapeutas assim, com a mesma delicadeza e ética, e o cuidado com essas crianças e com as partes e com as pessoas, né? Sim. Muito agradeço a todos que entraram, vi que entraram muitos na live. Sei que com esse problema do Instagram, o número que aparece para a gente é muito menor do que realmente é. Tem algumas Sim. coisas que cai live, etc. Mas olha, estou à disposição. Quando precisar, é só avisar. Foi um grande prazer e uma excelente tarde. Muito obrigado. Giovanni, só mais uma coisa. Eu ia te fazer um convite, um segundo convite via WhatsApp. Não vou fazer online agora. Online, vamos lá. Topa uma live ainda na quarentena sobre tapa na bunda, palmada. Topa? Ainda na quarentena, hein, gente? Vamos falar sobre tapa na bunda. Quero ver. Quero o povo mimimi. Quero ver. Então tá bom. Giovanni, muito obrigada. Um abraço. Bom restinho de sábado aí para você. Igualmente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.